Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje temos a Adobe que divulgou seus números trimestrais. Temos os resultados, a teleconferência de resultados já terminou. Temos um CEO que está na empresa há 18 anos e decidiu deixar o cargo. As ações caíram 7% no momento em que estou gravando isso. Então, o que deu errado? O que deu certo? Vamos falar sobre tudo isso. O Mercado Livre também caiu bastante ao longo do dia na quinta-feira. O que está acontecendo lá? Como vocês sabem, eu adoro o Mercado Livre. Gosto de muitos nomes latino-americanos, mas não é só disso que gosto. Então eu prefiro realmente não falar. Se eu falar, vou ter muitos problemas. E eu não quero ter muitos problemas. Vamos focar em ações aqui. Então vamos falar sobre o mercado primeiro e depois vamos falar sobre a Adobe. Primeiro temos aqui o petróleo ainda a 96. Então ele começou a subir novamente desde que voltou para o início da casa dos 80. Tivemos um mercado na quinta-feira que, bom, não foi nada bom. Como você pode ver, muito vermelho aqui em todo o quadro, até alguns vermelhos mais escuros também. Não faz sentido analisar cada segmento. Grandes empresas de tecnologia, semicondutores, fintech e neoclouds caíram. Então quinta-feira não foi um bom dia. Sim, você pode ver que a Salesforce subiu 2,6%, mas no After Hours agora, na verdade, está caindo cerca de 1%. Se eu puder me retirar daqui, você vê a Adobe caindo 7,2%, a Salesforce caindo 8% e o resto basicamente estável ou levemente no verde. Rubrik está estável agora. Na verdade, estava subindo 2%, um pouco mais quando o relatório saiu, superou as expectativas em todos os aspectos, mas novamente Rubrik ficará para o vídeo de sexta-feira. Então, Adobe caindo 7,2%. O que exatamente aconteceu aqui? Essa já é uma ação que caiu 39% nos últimos 5 anos. No último ano, caiu 38,4%. Está passando por uma queda de, na verdade, praticamente o mesmo valor. No acumulado do ano, a ação já caiu cerca de 19% a 20%. Ela está com um valor de mercado próximo a 100 bilhões de dólares. É uma empresa muito lucrativa, como você pode ver pelas margens dos últimos 12 meses, mas você vai ver as margens agora. É uma empresa muito lucrativa. Ainda está crescendo. Na verdade, vimos uma pequena aceleração no crescimento. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos falar sobre isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. A gente realmente agradece. Se quiser me apoiar, veja o link na descrição ou no comentário fixado para o top 10 melhores ações ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Então, se formos aqui de novo, fiscal.ai, tem links na descrição e no comentário fixado, você ganha 15% de desconto. Se você for novo usuário, ganha o Fiscal Pro grátis nas 2 primeiras semanas. E como obter essa visualização em grade? É uma novidade aqui. Você me remove, olha bem aqui. Normalmente você vê todos os números assim. Não é muito bom. Visualização em grade. Visualização em grade muito melhor. Você vê lado a lado. Então, o que a gente tem? Bem, eu coloquei aqui as margens só para mostrar que essa é uma empresa muito lucrativa no momento. E até agora, não há nenhum sinal de problema nessa história toda de IA. Aqui estão as margens operacionais dos últimos 12 meses, podemos mostrar por trimestre, talvez assim fique melhor. Margem operacional 37,7%. Pequena melhora aqui. A margem de fluxo de caixa livre caiu, como costuma acontecer neste trimestre, mas segue em 45,6%. Margem de lucro bruto 89,6%. Margem de lucro líquido 29,5% tem sido bastante estável nos últimos 12 meses. Depois temos a margem EBITDA de 40,5% e o fluxo de caixa livre, como você pode ver. Quero dizer, o fluxo de caixa livre continua aumentando. Sim, ele oscila dependendo do trimestre, mas ainda é uma empresa que gera bastante fluxo de caixa livre. Passando para a receita, você pode ver claramente que esta é uma empresa cuja receita, sim, está subindo. Não é mais uma empresa de crescimento super acelerado. Não, é uma empresa que cresceu aqui a uma taxa de crescimento anual composta de 10,9% nos últimos anos. E olha isso aqui, um aumento de 11,9%. Então, bem, um pouco de aceleração no crescimento agora. Até agora, tudo certo para essa empresa. Na verdade, superou as expectativas em todos os aspectos. Neste trimestre, até mesmo o guidance está bem. Então, de novo, o que deu errado? O que deu errado com a Adobe? É só porque o CEO está saindo? De novo, sim, isso definitivamente tem um efeito nas ações. Porque quando você é CEO há 18 anos dentro dessa empresa, você está agora, claro, em um período em que
Há muitas dúvidas sobre o modelo de negócios e o futuro da Adobe, devido ao surgimento de ferramentas de IA para geração de imagens e vídeos. Vemos o CEO deixar o cargo, mas ele ainda é o CEO agora e vai continuar como CEO até que realmente encontrem um substituto. Talvez isso seja o suficiente para fazer as ações caírem. Mas, de novo, não é como se nós ou você estivéssemos pagando um preço tão alto pela Adobe. Na verdade, pelo contrário, quero dizer, os múltiplos caíram bastante drasticamente de modo geral aqui. Não está alto. De novo, sim, essa não é uma empresa que está crescendo rápido, mas também não é uma empresa que foi precificada para um crescimento acelerado. Ela foi precificada como se não fosse mais crescer, ou como se fosse apresentar queda no crescimento em breve, como se as margens fossem ser impactadas em breve, mas esse não é o caso no momento. Agora, como eu já disse antes, neste momento estamos em um mercado onde, sim, a tese pessimista existe, certo? O apocalipse do SaaS, todas essas afirmações, isso está aí. O problema aqui é que o contra-argumento junto com a prova, as respostas ainda não estão aí. E se elas estiverem aí, nós não temos dados suficientes. Nós não temos trimestres suficientes de muitas empresas relatando talvez um crescimento acelerado, relatando impactos positivos da IA. Quando tivermos isso, aí sim acho que você pode dizer, ok, olhe para todos esses dados que temos aqui para rebater todos esses argumentos pessimistas. Até agora, o problema aqui é que o argumento pessimista existe. Você pode não acreditar no argumento pessimista, mas, falando puramente do mercado aqui, ainda não temos dados suficientes para rebater tudo isso e fazer com que desapareça. Porque se tivéssemos, então não acho que você veria empresas como a Adobe, Salesforce, ServiceNow e assim por diante, sendo derrubadas tantas vezes repetidamente. Então vamos olhar para alguns indicadores-chave deste trimestre e ver se houve uma aceleração no crescimento. Receita total. Sim, houve um aumento em relação ao trimestre anterior. A administração destacou o aumento da receita, impulsionado pelo uso de IA e melhor conversão de ARR. A aceleração da receita de assinatura se deve ao aumento inicial do ARR por IA. Assinaturas para profissionais e consumidores estão crescendo na faixa dos 15%, com o apoio do Acrobat Express, Acrobat Studio e assistente de IA. A assinatura para profissionais de marketing criativo cresceu 12%. O sólido crescimento subjacente de ARR seria de 11,2%, excluindo o segmento estoque do negócio, em comparação com os 10,9% reportados. A parte de estoque do negócio é um pequeno peso no desempenho geral. Então, é isso que você está vendo aqui. ARR total da Adobe, aumento de 10,9% excluindo estoque. O crescimento do ARR teria sido de 11,2%, uma leve aceleração. O ARR de IA triplicou em relação ao ano anterior, mostrando forte aceleração e potencial para se tornar o próximo negócio bilionário deles. O ARR de AP e apps nativos cresceu 30% ano a ano, acelerando acima da média da empresa. O ARR do GenStudio cresceu 30% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo aumento da cadeia de suprimentos de conteúdo e da demanda. O Firefly encerrou com ARR acima de 250 milhões de dólares, 75% maior que o trimestre anterior. E aqui vemos uma aceleração muito rápida, mas a partir de uma base muito pequena. E então eles nos deram um pouco mais de informações em geral, como você pode ver aqui. Olha, no geral, é novamente uma empresa muito sólida agora que simplesmente faz o que precisa ser feito. E talvez esse seja o ponto. Talvez o mercado queira um pouco mais do que simplesmente fazer o que precisa ser feito. Voltando ao argumento principal aqui, existe essa tese pessimista por aí. Fazer o que precisa ser feito não está realmente contrariando essa tese pessimista. Contrariar a tese pessimista significaria que sim, vemos acelerações em todos os setores. Vemos que a IA ajuda o negócio em todos os aspectos. Vemos que a IA acelera o negócio, garante que mais pessoas entrem no ecossistema, gastem mais dentro do ecossistema, etc, etc. Agora, claro, com o CEO saindo bem, não é ótimo. O momento provavelmente não é o melhor aqui, mas é o que temos. Ele reforçou que a Adobe segue centrada em produtos com foco em IA, criatividade e marketing, sem alterar a estratégia ou metas para o ano fiscal de 26. Isso também é algo sobre o qual precisamos falar, porque esta é a orientação do segundo trimestre do ano fiscal de 26 e também a orientação para o ano inteiro. Isso foi reafirmado. O segundo trimestre também superou um pouco as expectativas. Mas o problema aqui, eu volto e repito, o problema não é que esses números não sejam bons. O problema é que, ok, esses eram números que o mercado já assumia que iriam acontecer justamente para rebater o argumento pessimista.
Talvez a projeção para o ano inteiro precisasse ser, bem, aumentada para mostrar mais força, por enquanto ela só foi reafirmada. Claro, todos esses números aqui estão excluindo a aquisição da SEMrush. Então sim, até agora tudo certo. No primeiro trimestre, 8,1 milhões de ações foram recompradas, restando 3,80 e 9 bilhões de dólares americanos da autorização de 25 bilhões de dólares americanos. Então, sim, enquanto isso, se a ação estiver barata, eles obviamente continuam retirando muitas ações do mercado. E então, por que a ação caiu? Expectativas versus realidade. A orientação para 26 foi mantida, não elevada. O mercado esperava mais superação. O AR cresce só cerca de 11% sem considerar o Adobe Stock, então não é aquela narrativa de forte impulso pela IA. Surge também a questão da canibalização. O negócio do Adobe Stock, avaliado em cerca de 450 milhões de dólares, está caindo mais rápido que o previsto. A pressão mista vai continuar. O sacrifício da receita legada é visível. Os investidores temem uma erosão mais ampla do modelo. Resta ver o que vai acontecer. E claro, a mudança de liderança bem aqui. Então, é realmente uma situação difícil, porque como vimos, não dá para apontar um momento específico em que o negócio está sofrendo disrupção. Se você olhar para o crescimento da receita, sim, as taxas de crescimento devem desacelerar com base nas expectativas do mercado ou nas expectativas dos analistas, mas ainda está crescendo. A margem de lucro bruto e a operacional seguem melhorando um pouco, e sim, ainda é uma empresa que gerará bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Embora sim, não muito mais, o que também é um problema aqui. É ótimo ser muito lucrativo. Mas essencialmente o que você quer fazer é sim continuar crescendo, mas talvez tentar ser um pouco mais lucrativo, especialmente nessa era da IA, certo? Por que não deveríamos ver, na verdade, vamos colocar aqui anualmente, por que não deveríamos ver o fluxo de caixa livre realmente aumentar substancialmente nos próximos anos? Se olharmos até o ano fiscal de 2028, vemos que sim, está crescendo bem, mas não muito. Se observarmos a receita, o crescimento deve desacelerar drasticamente segundo as expectativas atuais, certo? Estamos aqui com um crescimento de 7,7% no ano fiscal de 2028. Se olharmos para o fluxo de caixa livre, o fluxo de caixa livre vai de cerca de 10,3 bilhões de dólares para 11,6 bilhões de dólares no ano fiscal de 2028. Então sim, o mercado ainda quer talvez um pouco mais de prova de que a IA é um vento a favor para o negócio, e não um vento contrário. Então, neste momento, é aqui que estamos com a Adobe. Basicamente, voltamos ao fundo que vimos no final de fevereiro. Esse foi basicamente o fundo do Citrine. Foi aquela grande vela vermelha, caindo 4,6%. Esse foi o fundo. Vimos isso na Salesforce e em todas as outras empresas. Basicamente, voltamos lá. Então, o RSI provavelmente vai estar muito próximo da região de sobrevenda amanhã, talvez até um pouco sobrevendido, dependendo do que acontecer ao longo do dia. Mas vai voltar para o mesmo preço onde vimos ele bater o fundo, o que significa que aquela foi a última vez. Quando vimos esse preço pela última vez? Março de 2019, o que é meio insano de dizer porque, claro, a empresa adicionou bilhões e bilhões de dólares em lucros, fluxo de caixa livre e receita desde então. Mas está crescendo mais devagar. Agora espera-se que o crescimento desacelere um pouco também. Agora, outra empresa que viu suas ações caírem hoje em 4,8%, na verdade chegou a cair um pouco mais do que isso. Novamente, voltando a preços que não eram vistos, neste caso, desde dezembro de 2024. E aqui também vimos uma queda bastante significativa nos últimos meses. Mercado Livre. Você me conhece? Eu adoro o Mercado Livre. Admiro a gestão, admiro a execução. Então, o que está acontecendo aqui? Bem, o que está acontecendo aqui é muito simples. JP Morgan rebaixou para neutro, reduziu o preço-alvo para 2.100 dólares, que ainda é cerca de 500 dólares acima de onde estamos agora. O que eles dizem? Ou o que esse analista diz? Principais pontos. A concorrência segue intensa, com a Shopee disposta a sacrificar margens no Brasil, o que também explica a queda da C-Limited desde o último relatório. Vamos falar mais sobre isso na sexta-feira. Meli está confortável com altos investimentos, reduzindo expectativas de lucro. Nada novo, já discutimos isso. Não é a primeira vez que passam por um ciclo de investimentos e certamente não será a última. Veremos isso se repetir. O negócio só fica cada vez melhor. O analista agora vê um potencial de queda de 15% em relação ao EBIT do consenso Bloomberg para 2026 e de 24% para o primeiro trimestre de 2026.
A visibilidade sobre a margem é limitada devido ao contínuo investimento, além das pressões competitivas persistentes da Shopee no Brasil. A projeção de margem de longo prazo foi reduzida para 14% ante 17% no modelo do analista. Agora, a questão aqui é que esse pode ser um analista que talvez acompanhe ou não a empresa há muito tempo. Eu presumo que sim. A visibilidade da margem está impactada este ano por investimentos contínuos. Olha, ou você acredita que a gestão está fazendo a coisa certa com base no histórico, com base nas explicações deles agora, ou você não acredita. Se você olhar para o histórico do Mercado Livre, é um dos melhores que existem. Eu acho que é a única empresa de capital aberto aqui nos Estados Unidos que conseguiu crescer a receita acima de 30% por 28 trimestres consecutivos. Então, para mim, se você me perguntar, essa é sim mais uma daquelas oportunidades óbvias. Agora, não espere que isso se torne um multibagger este ano ou no próximo. Isso é algo que você compra e mantém por muitos anos. E eu vou dizer a mesma coisa para as novas participações. Vou dizer a mesma coisa para a Sea Limited. Essas são ações. Essas são empresas que estão fazendo exatamente o que deveriam estar fazendo. O mercado nunca gosta de impactos imediatos no negócio, como redução de margens e aumento de gastos. Mas para o futuro de longo prazo dessas empresas, sim, eu acho que isso é indispensável. Isso é o mais inteligente a se fazer, porque isso vai garantir que o negócio se torne um negócio melhor no futuro. E se esse for o caso, então sim, eu realmente acho que $667 para Meli ou $14 para Inu, ou não sei quanto está para Sea Limited, $80, 80 e $8 agora. Sim, no futuro vão parecer verdadeiras pichinchas. Mais uma coisa aqui, uma empresa que a gente não cobre tanto, mas a Nintendo, a própria ação da Nintendo, tem sofrido uma queda nos últimos meses. Nos últimos dias vimos ela se recuperar um pouco, por quê? Bem, Pokémon Pocopia está recebendo muita atenção. É uma chamada fusão de jogos de Pokémon com Animal Crossing. E como você pode ver aqui, as vendas globais de Pokémon Pocopia para Nintendo Switch 2 ultrapassaram 2,2 milhões nos primeiros 4 dias. Este está se tornando um dos jogos mais populares do planeta. Eu realmente acho novamente que a Nintendo, as pessoas dizem, mas quando, sei lá, o Google lançou o Genie Studio, ou seja lá o que for, todas essas empresas de jogos, Unity, todas elas, incluindo a Nintendo, caíram. Porque sim, você poderia criar um Mario Kart via Vibecode ou um jogo de Pokémon. Não, falar sobre Pokémon agora pode até fazer a Nintendo me enviar um e-mail tentando me processar por citar a propriedade intelectual deles. Olha, você não pode roubar, você não pode replicar uma propriedade intelectual como a da Nintendo, assim como não vai conseguir replicar uma propriedade intelectual da Disney ou de qualquer outra empresa só porque você é um Vibecoder. Isso não vai acontecer. Nintendo, a propriedade intelectual que eles possuem, uma das marcas mais populares do planeta. O Nintendo Switch 1 foi um dos consoles mais vendidos, se não o mais vendido, por sabe-se lá quanto tempo. O Nintendo Switch 2 eu achei que poderia ser lançado mais cedo. Também, sejamos honestos, não é um salto tão grande quanto eu pensei que seria, mas ainda assim é, novamente, um dos consoles mais populares que foi lançado nos últimos, sei lá quantos anos. Está vendendo com bastante facilidade. Se você investe ou se interessa pela Nintendo e quer saber mais, avise nos comentários abaixo. Então, no geral, sim, nos últimos dias tivemos ótimos dias de alta, certo? Especialmente no dia em que Nebius subiu, 16% ou 15%, e todos os outros nomes estavam em alta também. Mas o que dissemos? Mais volatilidade está por vir. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Eu realmente acho que nesses tipos de dias, sim, você tem oportunidades. Você tem muitas oportunidades, não só nos nomes pequenos, que podem multiplicar várias vezes, mas até mesmo nos grandes. Mesmo se você estiver olhando para uma Visa, uma Mastercard, uma Fico, uma Meta, claro, uma Microsoft, Nvidia, os grandes nomes estão parecendo extremamente atraentes. Sim, não acho que você corre tanto risco, pois está comprando empresas muito lucrativas que devem crescer bastante nos próximos anos. E eu realmente acho que elas vão proporcionar retornos acima do mercado. Agora, elas podem cair mais? Sim, claro que podem. Eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. Mas para mim, esse parece ser um mercado que vai te apresentar muitas oportunidades. Então, no geral, é isso por hoje nesse vídeo. Me diga o que você achou do trimestre da Adobe. Você é acionista? Vai comprar mais? Vai vender? E o que acha do Mercado Livre? Compartilhe suas opiniões aí nos comentários abaixo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.